Olá, pessoal. Nós estamos começando mais um episódio do podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástico-Ocular aqui nos estúdios do CBO. Hoje nós temos dois convidados e dois temas de altíssima relevância. O Dr. Alexandre e a doutora Ana Estela. Doutor Alexandre, seja bem-vindo. Doutora Ana, bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada. Alexandre, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Bom, me formei em Belo Horizonte, na FMG, vim para São Paulo fazer residência de oftalmologia, terminei, entrei na Unifesp para fazer córnea, e aí me encantado lá com todas as cirurgias da córnea, e um belo dia o professor José Álvaro, queridíssimo, foi meu orientador lá do doutorado também, na escola, ele indicou para um paciente que estava cego de um olho, que tinha um olho esbranquiçado, e aí ele falou, dá para fazer uma tatuagem de córnea nesse paciente. E aí eu falei, quê? Uma tatuagem na córnea de alguém? Como assim, né? Ele, não, tá, ele tinha visto na Índia e já, né, tinha ouvido falar, tinha alguma experiência, já tinha feito algum caso, mas era ainda assim, técnicas muito precárias, né? E aí eu falei, gente, não tô acreditando, isso é muito legal, porque o paciente que tá com o olho branco, que ficou cego de um olho né, com a visão monocular e com aquele olho inestético, é uma dor muito profunda que ele tem, sabe? É um paciente que não sai de casa, que tá deprimido, que não namora, que não tem emprego, que fica olhando pro chão, não consegue olhar no olho de ninguém. Ele vive com vergonha, Machuca literalmente. É uma vergonha profunda, vergonha que paralisa, né? E de repente ter a possibilidade de fazer isso para recuperar, pô, você não vai recuperar a visão, mas pelo menos você recupera a autoestima desse paciente para ele ter vontade de viver ainda, né? Então, eu fiquei encantado com aquilo e eu sempre gostei muito de artes, de tinta, de artesanato em geral, assim, minha madrasta é pintora e artista plástica e minha mãe sempre mexeu também muito com essas coisas, então eu sempre tive essa influência. Então, quando eu descobri que era possível isso, que dava para mexer com tinta dentro do centro cirúrgico para poder resgatar ali aquela autoestima daquele paciente, tratar isso, realmente foi assim, muito motivador para mim. E aí eu fui estudar, né? Eu falei, bom, e se isso é feito no mundo, deve ter alguma coisa publicada e não deve ser só, né? Assim, não é uma. Com certeza tem alguma coisa científica por trás disso. Deixa eu ver o que que tem. Não é uma coisa abstrata, é uma realidade. E não é um tatuador fazendo, né? Então, daí até é importante ressaltar isso, assim, que eu não gosto de usar esse termo tatuagem de córnea, porque parece que é um tatuador fazendo, né? Inclusive, eu já tive colega, assim, pacientes que chegaram até mim, que o colega oftalmologista indicou uma tatuagem de córnea, ele procurou o tatuador, e o tatuador me procurou para saber como que fazia. E eu Me falei, ensina não, por assim, WhatsApp. mas pelo Instagram, né? Assim, não, me dá umas dicas, como que eu faço? Não, 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 acho que você não entendeu, não pode fazer. Assim, isso é uma cirurgia oftalmológica, né? Precisa ter um diagnóstico, precisa avaliar essa córnea, precisa saber como tá, se tem afinamento, se não tá, fazer no centro cirúrgico com todos os cuidados de uma cirurgia oftalmológica, né? Precisa de antibiótico, pós-operatório, então, isso é fato, assim, então, mas por isso mesmo eu não gosto desse nome, né? Ele tem um termo médico que é a ceratopigmentação, que é a pigmentação da córnea, né? Então, eu sempre prefiro usar esse termo, mas popularmente ela é conhecida aí como uma tatuagem de córnea, né? E aí foi estudando, foi procurando esse assunto aí na literatura científica que eu descobri um livro. Eu estava terminando o fellow em 2015 e tinha acabado de ser publicado o livro do professor Jorge Alió, da Espanha, que é um super pesquisador renomadíssimo, né? E ele já tinha mais de 10 anos de estudo em ceratopigmentação e ele publicou o livro que é, até onde eu saiba, o único livro que existe ainda publicado no mundo sobre o assunto específico desse assunto, né? E eu consegui o livro em 2015, quando eu estava terminando o fellow. E aí foi uma coisa meio autodidata, assim, eu lendo o livro, eu falei, uau, isso é muito incrível. E eu já tinha o conhecimento de córnea que eu precisava para poder fazer, mas Uma curiosidade, havia realmente alguma coisa na Índia? sim, os indianos são muito desenvolvidos nesse sentido também.
eles fazem bastante ceratopigmentação já há muitos anos, mas, eh eh, assim, eles basicamente usam tinta nanquim, então só tinta preta. E aí, tá, você melhora muito, mas é muito diferente do resultado que a gente tem hoje com as tintas, com os pigmentos, usando os pigmentos mesmo, de coloridos, né, que a gente consegue usar. E o Alioli fez um estudo muito bonito sobre a questão dos pigmentos. Então, assim, desde tintas de tatuagem mesmo, que são pigmentos orgânicos na maioria das vezes, até tintas de micropigmentação, e hoje em dia já cada vez mais, né? Você vê, em 2008, a Anvisa regulamentou as tintas de tatuagem e micropigmentação. Antes disso, não tinha regulamentação, então realmente era muito arriscado colocar qualquer coisa no olho de alguém, você não E de sabia. fato, tatuagens antigas tinham muito problema com pigmentos. O Exato, primeiro salto da micropigmentação foi a mudança nas tintas, né? exato. Porque a medicina sempre foi contra a questão de pôr tinta no corpo humano, implantar um pigmento. Mas não dá para negar que a tatuagem está aí, é milenar, isso é cultural. Então, não adianta a gente ir contra uma coisa que está sendo Faz parte feita. da nossa cultura. Então, em vez da gente ir contra, a gente tem que estudar e aprimorar os materiais, né? Então, foi isso que vem sendo feito desde 2008, a Anvisa regulamentou. Então, hoje, os pigmentos de tatuagem, de micropigmentação, já são totalmente controlados. Pra você ter ideia, uma tinta de tatuagem hoje, ela é registrada como um produto médico, que tem o mesmo nível de exigência de um colírio lubrificante, por exemplo. É a classe 3, é um produto médico que tem que ser estéril, atóxico, não carcinogênico, biocompatível, com todos os critérios de fabricação, de controle, que um colírio lubrificante que não é. Tem o lubrificante que é classificado como medicamento, aí ele tem mais exigências ainda. Mas até então, os lubrificantes, a maioria era tudo produto para a saúde, né? Era um produto médico que não era um medicamento. Então, o pigmento hoje, ele ainda não existe um pigmento específico para uso na córnea no Brasil, né? Porque ainda não foi desenvolvido, quem sabe a gente chegue lá um dia. Mas os pigmentos eles já são controlados, então eu posso com segurança usar ele na córnea, porque eu sei que ele tem todos esses critérios, entendeu? Biocompatível. Então, o Elió fez todos esses estudos, viu que o tipo de pigmento ideal eram pigmentos inorgânicos, porque eles são partículas menores, eles vão ser menos alterados com o tempo de descoloração, do raio ultravioleta, enfim, são mais estáveis, menos alergênicos, né? Então, você implanta ele na córnea e ele fica lá. Não tem reação inflamatória, não tem alergia. Claro que pode. Todo procedimento tem riscos, né? Então, a gente tem que saber disso. Mas quando a gente pesa risco-benefício, né, e a transformação que esses pacientes passam depois, os depoimentos, eu fico emocionado com todos eles, E assim. acho que é mais vibrante ainda quando é monocular. Ah, sim. Nossa, É, com certeza, o paciente monocular, ele se vê todo dia e ele realmente fica com muita vergonha dele mesmo. É muito, muito profundo. O olho estudando sobre a questão da desfiguração facial, né? Você pega aí na cirurgia plástica, tem muito trabalho científico falando disso. Um olho branco é uma desfiguração facial que não dá para você esconder praticamente. O impacto psicossocial disso na vida de uma pessoa é Absurdo. enorme. Então, não é só vaidade ali que a gente está tratando, a gente está tratando. Tem uma questão, né? Adoecimento. A ceratopigmentação que eu faço, né? Então, para olhos cegos, é uma ceratopigmentação terapêutica. Né? Existe a ceratopigmentação puramente cosmética mesmo, que foi inclusive desenvolvida pelo Alió, que é para mudar a cor do olho das pessoas. Essa é muito polêmica, a gente não faz no Brasil, não recomendo, assim, eu acho que precisa ainda desenvolver muito mais pesquisa em cima disso. Mas quando a gente fala em olhos cegos, que apesar de ser estético, é terapêutico. A gente está realmente tratando essa pessoa por uma disfunção ali, de uma desfiguração facial mesmo. Eu vou aproveitar para fazer dois parênteses. O primeiro parêntese, que é a diferença de enfermidade e doença. Então, você tem uma enfermidade ocular, é aquela que afeta seu olho, mas ainda não prejudica o seu funcionamento natural. Uhum. Quando essas pessoas precisam de isolamento social ou se sentem envergonhadas socialmente,
começou o adoecimento. Isso é comum na doença aguda e na doença crônica, e nesses pacientes isso é muito claro e isso é muito dolorido. Então, além da questão estética em si, que eu já vejo muita nobreza, mas isso aumenta ainda mais a nobreza desse trabalho. E uma curiosidade, eu fiz a residência em São Paulo, voltei para minha cidade natal, que é Curitiba, fiquei pouco tempo e voltei para São Paulo. Em Curitiba, eu fiz um prontuário na época e escrevi cirurgia plástica ocular. E os pacientes que vinham para consulta perguntavam o que era cirurgia plástica ocular. Meus colegas médicos perguntavam o que era cirurgia plástica ocular. E eu ficava indignado com aquilo. Aí, eu tinha um amigo chamado Clécio Hidalgo, que era da escola. Ele estava começando uma empresa de pesquisa chamada Paraná Pesquisa. Então, eu contratei a Paraná Pesquisa, quando ela era contratável por um ser humano comum, para fazer uma pesquisa, para saber o que as pessoas entendiam pelo termo cirurgia plástica ocular. Então, uma das perguntas mais marcantes é: você conhece essa especialidade, cirurgia plástica ocular? 100% dos entrevistados, foram mais de 100 entrevistados, não sabiam o que era cirurgia plástica ocular. Tinham médicos lá que não sabiam. E na estimulada, olha, quando a gente fala para você que existe uma especialidade médica chamada cirurgia plástica ocular, o que é que você imagina como significado? E algumas pessoas disseram: muda a cor do olho? Não. Então, É Exatamente. uma coisa antiga. É muito curioso isso, né? Esse entendimento das pessoas e essa fixação por querer mudar a cor do olho é uma coisa muito, muito real. E por isso mesmo tão polêmica e que tem viralizado com essa técnica sendo feita em outros países do mundo. E eu acho que é uma realidade. A gente precisa estudar, entender o que está acontecendo lá fora, porque os brasileiros estão indo para lá fazer e querendo mudar a cor do olho. Eu não, assim, eu fui para lá, para Espanha, fiquei lá com o Alió para acompanhar o trabalho dele, vi de perto a cirurgia sendo feita, vi o trabalho dele. Assim, quem sou eu para criticar o trabalho dele, sabe? Ele é um super cirurgião, super renomado, né? E se ele está fazendo e defende, quero ver o que vai acontecer. Eu não vou fazer agora, porque eu acho Alexandre, que não vale a e pena, me diga né? uma coisa: se chegar um paciente seu olhar para você e dizer assim, doutor, faz para mim um olho igual ao seu. Nem pode, né? Não pode. Ainda não é permitido. Mas já teve. Porque, Mas não, você teria coragem? Não. Eu acho que Não. E aí, Agora, escolhe, eu né? já doutor, tive. mas você vê a cor do olho do Alexandre, quer dizer, pode Mas parecer assim, uma besteira, mas isso tem um impacto nessa área. Se a sim. pessoa que trabalha com isso tem um olho tão bonito. Agora, Então, não, com certeza, eu já tive pacientes assim, sabe? Agora, quero a cor ao do seu mesmo olho. tempo, eu já É. tive pacientes, Troca comigo. eu já tive paciente que chegou para mim, assim, ele falou, doutor, com um problema de imagem mesmo, assim, como é que fala? De autoimagem, né? Ele não se identificava com aquele olho castanho. Ele já usava uma lente verde e não tirava para dormir. Ele falou assim, doutor, ninguém na minha vida me conhece sem lente. Eu não fico sem lente. Se você, assim, me falar para encontrar alguém sem a lente, tipo, ele prefere Não. não. Então, assim, a córnea já cheia de neovaso, aquela coisa, eu falo, Que meu pecado, né? Deus. E aí, você pega uma pessoa dessa, fala, poxa, para essa pessoa talvez eu indicaria uma cirurgia dessa de mudar a cor do olho. Mas, assim, são casos muito isolados e tem que tomar muito cuidado com isso. Por enquanto, eu acho que ainda é muito arriscado. Quem sabe aí no futuro, né? Mas eu acho que, assim, para o paciente que é cego, que tem o olho esbranquiçado, pesando o risco-benefício, quando a gente fala no benefício que essa pessoa pode ter e no risco para um olho que já está cego, Não há não dúvida. tem dúvida, sabe? E como é que você classifica esse trabalho? Você diria o seguinte: 50% técnica, 50% arte? Ou é mais arte do que técnica, ou é mais técnica do que arte? Como é que funciona? Porque Tem que ter background. Ué. Não pode não É, fazer córnea. não, pra é uma você. arte, com certeza. Isso para chegar nos tons, eu realmente, literalmente fico misturando tintas no centro cirúrgico para achar os tons, né?
Então um trabalho artístico, mas claro que tem a técnica cirúrgica, precisa ser um oftalmologista, um Esse cirurgião, nariz né? é Nós temos complicado, que né? mudar a É, entrevista da residência e perguntar: você tem o seu histórico, aula de artes, você habilidades frequentou artísticas, né? atividades artísticas, como é que é? Mas isso a doutora Ana também entende. A própria cirurgia de pitose de plástica é pura arte. É Você tem micro, que né? ver É micro. Então, simetria, você tem que ter noção de espacialidade, de simetria, de matemática. Isso é, né? Então, e os meus pacientes também, muitos têm estrabismo, muitos têm pitose. E quando a gente pensa, não é só pintar o olho, a córnea também, tem que ver tudo. Tem muito cirurgião de estrabismo que não gosta de operar olho cego, olho monocular. E a gente fala, como não? Isso muda a vida da é, pessoa também. É a mesma coisa da plástica. Ah, eu vou operar uma pitose num olho que tá cego. Por que não? Sabe? Isso é não, tem que importante, né? fazer. Opera até em cego bilateral, né? A gente opera. É. Essa semana tive um caso muito interessante, neurinoma de um lado, já amaurótico, e aí o olho com uma leve proptose, e aí ficou maior do que o outro. E curiosamente o outro com um pouquinho de pitose. E aí, à medida que Ficou essa a pitose simetria veio, ficou ficou a maior. simetria. Fiz o teste da fenilefrina, foi bem. E aí a outra pálpebra não se mexeu. Então expliquei o teste, expliquei por que seria uma cirurgia monocular e fizemos. No pós-operatório imediato, o outro olho caiu, o olho neurinoma. Aí começa a nossa saga. No dia seguinte melhorou um pouco, no terceiro dia melhorou um pouquinho. O paciente estava realmente com uma retenção toda a face, o corpo todo. Eu usei corticoide, ela reteve bem líquido. Dei um pouquinho de diurético no quarto dia. E ontem completou o quinto dia, foi ao consultório, já chegou com o olho um pouquinho mais aberto. E hoje, olhando para ela já nesse pós recente, já existe uma discreta simetria. Ainda não está, né, e talvez não fique exatamente, mas já melhorou. Por isso a gente estava conversando do amaurótico unilateral com esse olho branco. Quer dizer, o dela não era branco, mas era a dor dessa diferença, que é muito semelhante, né? E aí, a hora que ela viu no espelho o olho mais aberto, ela já foi para o consultório chorando. O marido disse assim: doutor, ela não para de chorar. Eu acho que ela ficou alegre, mas eu não estou entendendo, porque ela não parou desde que acordou. É. Então, e depois, conversando sobre isso com a paciente, antes de ir embora, ela falou assim: eu tenho isso há anos e eu nem imaginava que tinha como, mas eu esperava tratar, o né? dia de achar um caminho. É. Esse trabalho é É maravilhoso. muito forte. Tem os depoimentos, assim, essa semana eu recebi um depoimento de uma paciente que me contou que ela fez uma tentativa de autoextermínio aos 9 anos de idade. Por causa do bullying na escola que ela recebia, porque ela tinha um olho branco, sabe? Que a mãe mesmo falava que ela era uma bruxa, que ela não ia conseguir marido, que não sei. Então, assim, você imagina como que essas pessoas vivem, sabe? É muito complicado. E aí a felicidade dela com um procedimento desse, sabe? Muda a vida, assim. E Muda pra mesmo. gente também. E pra gente também, que é nosso dever maior, né? De tentar aliviar a dor dos pacientes. Doutora Ana, eu acho até engraçadinho perguntar, mas eu vou perguntar. Foi assim com a doutora Silvana de manhã também. Conta um pouquinho pra gente da sua história, pro pessoal que está assistindo o nosso podcast. Nossa, minha história é comprida. Outro dia uma aluna falou assim: doutora, a senhora precisa ser presidente da Sociedade de Plástica. Eu falei assim: nossa, faz tanto tempo que eu fui presidente da sociedade que essa geração nem sabe Não que eu fui sabe, presidente. Então é assim, a minha história começou assim, sendo aluna do professor Dr. Rubens Belfort, que eu vi o quanto cativa, entendeu? Ter um professor bom de oftalmologia faz entender por que é Alguém legal planta uma sementinha. isso. E ele, assim, o meu curso do quarto ano, ele era o titular lá da Faculdade de Medicina em Jundiaí, foi excelente. Era Michel Fará, era Ana Luísa Hofflin de Lima, entendeu? A Kira, no glaucoma. Então, assim, eram todos tops. Então, Era uma turma boa. a gente Era o Real achou Madrid. a oftalmologia era a melhor coisa que tinha. E daí, continuando, né? Passou para Ana Luísa, na minha residência do segundo ano foi ela. E a Ana Luísa assim: Ana Estela, eu fiquei de preceptora daí do serviço lá em Jundiaí, depois eu fui professora lá por 14 anos e parará. E ela falou assim: falta alguém para fazer plástico ocular, você não quer? No serviço que o que fazia tinha ido embora, né? E realmente a plástica ocular lá em Jundiaí sempre foi muito forte. A cirurgia de blefaro foi
eu mais fiz cirurgia de bléfaro do que catarata na minha residência. É invertido de todo Era mundo. muito forte Era mesmo. muito forte. E daí eu vim para a escola, né? E com portelinha, tudo. Dali 3 anos eu virei chefe da escola. Legal. Foi muito rápido a minha carreira. Eu falei assim, nossa, chefe de 2 serviços. E assim, eu gosto de operar, entendeu? Outro dia um médico amigo meu falou assim, qual que é o seu hobby? Eu falei assim, é cirurgia. É boa. Eu Boa. trabalho no cirúrgica. consultório para ter cirurgia e meu hobby é fazer cirurgia. Não, tô brincando, mas é quase Mas assim, Tô entendeu? Porque eu brincando, tenho um mas prazer de mais ou menos operar. assim. Eu tenho um prazer de operar, é por isso que eu tô há mais de 30 anos lá na Escola Paulista, entendeu? E não deixo de ir lá e ainda faço cirurgia, né? E Funcional e estética de tudo, como é todo que, jeito. como é que esse carinho e esse envolvimento com o Simbléforo apareceu? Como é que foi Então, isso na sua vida? Portelinha, a gente chamava ele de rei do Simbléfaro, porque todas as aulas de Simbléfaro do começo da sociedade, né? Eu tô desde o primeiro Congresso Internacional de Oculoplástica. Foi quando eu fiz a E, minha estreia na oculoplástica, dando aula de pitose, não foi de Simbléfaro. E o Portelinha, nessa coisa, deu aula de Simbléfaro, tá? Então, assim, eu sempre gostei de Simbléfaro. Tirar mucosa da boca, eu achava uma coisa brilhante aquilo, entendeu? Se reconstruir a superfície é uma coisa que eu acho muito legal. não, e é Mas é encantador pouca você gente que tirar algo de gosta, algum né? lugar e resolver um outro sítio. Então, Tudo isso é quando eu falo que eu encantador. sou uma oftalmologista que tira mucosa e glândula da boca, os pacientes olham assim para mim com uma cara meio estranha, entendeu? E pouca gente gosta disso, mas estão melhorando, Uns entendeu? poucos, né? Desde a minha tese de mestrado em 1994 Mas tem, até agora mas tem melhorou muita bastante, relação viu? com quem semeia, com quem está de exemplo. Tem isso também. Tem isso, é verdade, porque, nossa, a cirurgia é brilhante, entendeu? Tirar a mucosa bem fininha e repor a conjuntiva é um tecido nobre, entendeu? Quando fala em conjuntiva milerectomia, eu quero chorar. Eu não consigo, eu falo assim, gente, Eu não sei como é você, que eles vão Alexandre, eu já jogar fora a converti para conjuntiva? refix posterior, entendeu? Sim. Eu não faço mais isso. Tá vendo só? Não, mas é encantadora a conjuntiva milerectomia, mas assim, dá para fazer a milerectomia sem tirar a conjuntiva, entendeu? Preserva essa Mas conjuntiva, os né? resultados são diferentes. Eu concordo que o algoritmo aí do Muda pessoal um pouquinho. muda um pouquinho, mas repor a conjuntiva com o tecido fora dela é muito bom. E fazer o olho voltar a ter lubrificação, né, ali. É muito Nossa, transformador você pegar aqueles olhos totalmente grudados, secos, queratinizados, já que você fala, não tem o que fazer, né? E assistir uma mucosa bucal se transformar, né, fazer amizade com a amiga lá em cima na conjuntiva e virarem a mesma coisa, é um casamento bonito, não é? então, muito a bonito. mesma coisa que o Ale tem com ceratopigmentação, né, de paciente tentar suicídio por causa da autoestima, com o Steven Johnson é pior ainda, entendeu? Nossa, A gente pegou lá na escola uma garota de 21 anos, entendeu? Que em 15 dias ela estava cega, que a pálpebra grudou totalmente, né? Um caso de NET. Então, assim, é gravíssima a muito história. grave. Daí você Nossa. passa a menina na fila, a mãe liga pedindo encarecidamente. Ana, como é que você pessoalmente lida com isso? Então, eu opero o paciente até ele voltar a melhorar a superfície, Luto entendeu? até o fim. Luto até o fim, e daí às vezes até participo das transplantes de limbo e de córnea acompanhando o paciente, entendeu? A pálpebra faz muito diferença. Então é Isso é assim, fundamental. Então, eles essa gostam de mim lá conversa na córnea, eu me da sinto bem plástica, recebida lá. essa conversa da plástica com a córnea é fundamental, Eu posso ir né? lá, eles deixam. Eles deixam e Nossa eles senhora, a gostam de gente mim, eu fica, pelo acho amor muito de Deus, legal vem, isso. doutora. Porque é isso, não adianta, a gente não consegue recuperar a córnea de uma pessoa assim se a pálpebra não estiver perfeita, se a lubrificação não estiver boa, né? Então é fundamental o trabalho Então, da e Ana essa junto. garota a gente operou um olho, operou outro, com 4 cirurgias, não é assim, não é pouca cirurgia que a gente faz, Sim. mas melhorou a lubrificação e voltou a enxergar, entendeu? Então isso assim, Isso é é uma muito bênção, bom, né, isso é Ale? uma bênção. Nossa, Você tirou uma garota de 21 anos e fazer voltar a enxergar, isso é é maravilhoso, muito entendeu? emocionante. E nessa técnica, na cirurgia de correção de Simbléforo, quais são para você os maiores desafios? Então, Tecnicamente falando. tecnicamente, o pessoal fala que é fácil, né? Tirar mucosa, foi operar outro dia com um amigo meu que faz glaucoma para pegar uma mucosa para ele colocar em cima da traque. Tirar mucosa é fácil, né?
Eu falei assim, nossa, para eu tirar uma mucosa fina, o mucótomo, entendeu? Mudou. Antigamente era um mucótomo mesmo, que era até um dermátomo, que dava para tirar uma pele fininha, e a gente tirava a mucosa. Então, assim, tirava a superfície maior até do lábio. E agora com Gillette, que ficou mais barato, que é o Dr. Euripides que me apresentou o mucótomo de ficas, e pelo custo até, foi muito bom usando na Foi Escola útil. Paulista. Mas, se eu pudesse ter um microcerátomo, que corta a córnea bonitinha, e eu já usei microcerátomo para tirar a mucosa da boca, aquilo é maravilhoso, entendeu? Você não tem nem curva de aprendizado. Só Esse passar. qualquer um pode fazer. E sai uma mucosa linda, fina, e para revestir. E o microcerátomo é pequeno, entendeu? Então dá para você mexer em qualquer parte do lábio e da boca. Facilita a vida. Então, é assim, a curva de aprendizado, a gente foi mudando, entendeu? Começou lá, a mucosa labial começou desde 1900, né? Então, lá em Nova York, tratando queimado, tá? Mas já tem relatos até antes de tratamento de simbléfaro desde o Do 700 outro AC, século. assim, tem a história do simbléfaro e é emocionante, eu adoro história, né? Então, assim, vale a pena até ler sobre isso. Hoje ainda usa lente escleral no final da cirurgia, Então, nem sempre. tem que ter a lente escleral, tá? É fundamental ter a lente escleral certa, com múltiplos furos, ter de vários tamanhos, entendeu? O protético hoje em dia ele faz para mim não só lente PMG, ele faz PP, PPP Sim, sim, sim. e GG, entendeu? MP. Tem que várias medidas porque faz diferença. Agora, fez muita diferença também na cirurgia de superfície a membrana amniótica, tá? A membrana amniótica que a escola prepara, e Sorocaba prepara, que é naquele conteúdo igual da córnea mesmo, o Opsol. líquido, isso, meio de preservação. cor de rosinha. Aquela membrana, ela acalma a superfície, né, Ale? Demais. E daí você reveste toda a superfície do olho por cima mesmo da mucosa labial e coloca a lente escleral em cima e faz uma blefarorrafia, você tem um resultado muito melhor. Então, assim, os resultados melhoraram tanto que hoje em dia vem gente do mundo inteiro aprender com a gente, né, Ale? Veio o professor de Harvard da oculoplástica, entendeu? Veio o pessoal do Japão, da Itália, veio bastante Isso gente é aqui. gostoso demais e não é pela vaidade, é pelo intercâmbio, pelo gosto. Então, os indianos que são experts em Steven Johnson, porque lá tem um monte, quiseram que eu fosse para lá, mas tirar visto para dar aula na Índia não é muito fácil. E daí acabei não indo também por motivos pessoais, mas é uma coisa assim, eles perguntam, querem, então a gente está avançado nisso, entendeu? Eu acho que não faz diferença operar aqui ou operar em qualquer lugar do mundo, que a gente parece que nós estamos melhor que eles, né? Eu acho que Nosso falta ainda a grupo gente lá. mostrar mais os resultados, né, doutora, Então, para poder, porque a gente mostra na aula dos congressos, tudo, mas quando você põe mesmo publicado, é diferente, né? E aí isso exige um trabalho, exige todo um grupo de pesquisa que falta mãos, né? A gente tá então, operando muito, falta quem ajude a escrever, né? ó, e para você ver, o simbléforo é uma coisa que dentro da oculoplástica muito pouca gente gosta, entendeu? Eu classifico assim como eu gosto e alguns descendentes que estão E na gostando. córnea também, poucos gostam de superfície de Não é? simbléforo, né? Então, A gente é meio que os excluídos, né? hoje na aula lá na USP, a garota mostrou um caso, né, de ectrópio, parará, tinha um simbléforo enorme. Assim, ninguém da discussão falou do simbléforo. Eu falei assim, e o simbléforo? Não, o simbléforo não precisa corrigir. Não, deixa ele. Eu falei assim, mas não vai dar certo, como é que ela vai colocar a pálpebra no lugar se não arrumar dentro? E um deles ainda falou assim, não, a gente tira uma faixa de conjuntiva queratinizada. Eu falei, não, conjuntiva, não pode tirar conjuntiva. É nobre. Ana, não é exatamente o nosso tema, mas é uma questão que me incomoda e que desperta a maioria dos oculoplastas. Obviamente, questão número 1, na conjuntiva Miller-Ré, embora seja uma cirurgia de ótimo resultado, de fato a gente está tirando conjuntiva saudável. Então, tem esse primeiro ponto que ele é um pouquinho técnico e um pouquinho ético. O segundo ponto existe além da questão da conformação do sulco, a gente tem algum indício real de que essa conjuntiva
fará falta ou está fazendo falta? A gente tem alguma medida mais objetiva? Porque, assim, isso é só para adensar a discussão, mas, de fato, a gente tem um princípio básico que, se puder evitar de tirar, sem dúvida. Então, eu acho assim, a conjuntiva miliar é brilhante, a técnica é fácil, entendeu? Meu anestesista falou, por que que você não opera a pitose assim só? E faz a outra que senta, levanta, demora um tempo, É, essa daí é muito melhor. Eu falei assim, não, peraí, não é bem não é bem assim. assim. Mas eu acho que assim, para reoperar esses pacientes, nossa, tem muita gente fazendo coisa que não pode, entendeu? Então, ressecções muito amplas. Eu não sei se vai fazer falta, entendeu? No futuro, quanto de glândula que foi junto com aquela conjuntiva, né, Ale? Quanto da mobilidade do olho não vai estar diferente? E eu percebo que, assim, o Felipe, que faz bastante, ele não quis avaliar a altura do tarso. Felipe, eu quero que você meça a altura do tarso nos Não, pacientes que você fez está conjuntiva muito corrido miliarectomia. aqui, não dá. Não, não muda nada, não muda nada, mas eu tenho a impressão que muda. Porque eu que opero muito paciente que fez conjuntivo Milleré e acabou não dando certo e a gente vai reoperar a pitose, eu vejo que o tarso está diminuído daquele lado, entendeu? Então, assim, tem que tomar uns cuidados, mas eu não sei a que ponto isso vai fazer falta. Eu sou da velha guarda, entendeu? Que primeiro a anatomia, depois a Sim. função e depois a estética, né? Então, Não, assim, a anatomia eu tento preservar o máximo possível, né? Então, eu não me sinto confortável em fazer a conjuntiva miliarectomia, tanto é que a primeira que eu fiz foi só miliarectomia. sim. Eu preservei a É verdade. conjuntiva, né? Mas E a, até que ponto a cicatrização, a hora que você descola tudo, também não estraga, né? Então, e a gente fez um precisa podcast estudar. com a doutora Ana Pimentel, ela comentou que já há muitos anos ela deixou de fazer conjuntivo Milleré, tem feito refixação na maioria dos casos, tem tido bons resultados. Mais recentemente eu tenho feito mais refix do que conjuntivo Milleré. Eu acho que dá para deitar a cabeça no travesseiro com uma despreocupação em relação à conjuntiva, porque temos o futuro, né? Então, Temos o futuro, a gente não sabe como. Eu lembro, fazendo um paralelo esdrúxulo, eu lembro quando, e eu passei por isso, eu fiz uma extração de 2 premolares quando eu era mais novo para melhorar a posição dos dentes. E, no entanto, não se faz mais. Por quê, é, né? Foram embora 2 então, premolares inteirinhos bonitinhos lindos, né? e hoje fazem falta. É, Então, eu penso assim da conjuntiva, um paralelo, né? então, eu acho que tem que tomar cuidado. E a gente que opera pálpebra, assim, eu até estava falando hoje de manhã, brincando com eles, eu falei, graças a Deus, os pacientes que me procuram são aqueles que têm medo de ficar cego e aqueles que não querem esticar muito, porque eu não estico mais tanto a pálpebra, entendeu? Se for ver as cirurgias que eu fazia quando era fellow, quando era recém-formada, esteticamente ficava muito mais bonito. Hoje em dia, eu acho que os meus resultados estão assim, mas por quê? Paciente mais idoso, eu não deixo a pálpebra tão aberta, entendeu? Eu deixo pele, ele tem que piscar. Paciente que tem um tumor aqui na face, se ele tiver um tumor na pálpebra, eu não resseco tanto pele, entendeu? Tem que preservar algumas coisas pensando no futuro. E saber que o olho seco, com 80 anos, e todo mundo está chegando aos 80, a gente opera paciente 90, 95. Eles vão piorar, né? E nisso entra também até a questão da evisceração, por exemplo, num olho cego, que até pouco tempo atrás, assim, muitos pacientes que vêm para mim hoje em dia, eles vêm assim, doutor, já falaram, já me indicaram a evisceração inúmeras vezes, mas eu não quero tirar meu olho, não quero para pôr uma prótese, né, para tratar a estética. E, e o raciocínio é justamente esse. Para que eu vou tirar? Tudo bem que o olho não está enxergando, mas ele está lá, é o olho da pessoa. Eu vou mutilar, tirar aquele olho, sendo que eu posso tratar a dor do olho cego, eu posso tratar a superfície, eu posso tratar a estética e manter o olho, né? Então, tirar Eu também um sou, eu órgão que nunca está fui a lá favor de tirar o olho é a última, só para né? melhorar, pôr uma prótese e pôr estética, E entendeu? pensando nas blefaros e na relação com os pacientes, também tem o seguinte: um paciente mais idoso, além dessas preocupações em relação à faixa etária e o olho seco e a fragilidade do orbicular e tudo mais, se ele procurou a cirurgia com uma idade mais avançada, é porque a estética não era tão primordial, né? Geralmente é função. Porque, geralmente, quando ela é mais importante para aquela pessoa, ela costuma procurar um pouco mais cedo, né? Então, esse perfil de preservação é bom que todos tenham, para não ter um arrependimento lá para frente, né? Então, mas sabe que assim, tem um paciente que eu operei
Porque logo que eu virei chefe, lá pelos anos 90, assim, e daí eu fui atender esse paciente com 93 anos, que ele continuou sendo meu paciente. Daí eu via que lá com 90, ele não teve, durante todo o intercurso, ele não teve sintoma nenhum ocular. Mas com 90, ele tinha uma ceratite inferior. Eu falei assim, eu não devia ter esticado. E ele estava 90 todo lindo, entendeu? Tava um Todo gatão. satisfeito, me adorava, tanto é que virou meu paciente todos esses anos. Mas eu falei assim, gente, por que que, né? Eu não fui mais comedida lá atrás, entendeu? Então, assim, acho que precisa tomar muito cuidado, entendeu? É isso que eu quero passar para os novos, mas eles acham que é bobagem. Eu falei, até filho, não aparecer um tende a caso. escutar a mãe Até direito. aparecer um caso. Então, acho que à medida que eles vão evoluindo também, eles vão sentir isso. Mas a gente já queria, né, Já passar para facilitar o começar caminho. daqui para frente, com né? certeza. Para evoluir. Doutor Alexandre e doutora Ana, passou voando o nosso podcast. Muitíssimo obrigado pela visita de Imagina. vocês. Muito bom. A gente espera que o nosso podcast sirva de inspiração para os mais jovens e em breve eu quero contar com vocês novamente. Com Tá bom. certeza, será um prazer.